Mundo Botonista apresenta Aglomerado Videocast, um oferecimento de Gesine Arena, o primeiro espaço dedicado à modalidade 12 toques no Espírito Santo. PRP Botões, tudo para a prática do futebol de mesa num só lugar. E Tatucal Produções, porque vida é essência e música é vida. Salve, amigo do futebol de mesa de todos os cantos do planeta que acompanham aqui a programação do canal Mundo Botonista, em especial aqui é o nosso programa Aglomerado Videocast, que é um oferecimento de Gesine Arena, casa do futebol de mesa 12 toques lá no Espírito Santo. Hoje um programa muito especial, aliás, essa sequência de programas do Aglomerado tem sido muito especial. Vamos falar com os campeões brasileiros. É tão difícil ganhar um título brasileiro, imagina fazer o que este cara fez. Este gênio do esporte fez. Ele ganhou isso 6 vezes, tá bom? Só para contar a categoria principal, porque ele já brincava de ganhar títulos quando ele era bem menorzinho que isso. Eu estou falando do meu amigo Quinho Zucato. Eu já vou chamá-lo aqui para a tela para dar o seu boa noite, e dar o nosso boas-vindas a ele. Quinho, querido, muito obrigado por nos atender. Boa noite, Jefferson. Boa noite a todos aí, os pessoal que está assistindo. E vamos lá, vamos falar um pouquinho aí sobre o campeonato. Você falou aí de ganhar seis brasileiros, né, no adulto, né? Vou começar falando então que esse ano eu falar um pouco do clube, né? Que o clube está completando 30 anos, o Clube 15, né? E se você botar na ponta do papel, faz 30 anos que eu estou jogando botão, e se somar todos os nacionais já são 15 títulos nacionais. Então você calcula um a cada 2 anos, aí tá bom, né, na carreira. Tá bem, Quinho. Então, dois infantil, 6 adultos, 6 brasileiros por equipes e uma Copa do Brasil, tá razoável. Tá de bom tamanho. Eu tô quase satisfeito. O Quinho, querido, a primeira coisa que eu tenho que te dizer é que cresce uma coisa muito legal a gente percebe isso dentro da plataforma Mundo Botonista, dentro das nossas coberturas, isso fica muito, muito claro, cada vez mais claro, o quanto de fato, e não tem como fugir disso, você se consolida como uma figura do esporte, como um ídolo. Aliás, tem gente que resiste a isso, fala assim, não, mas ídolo é uma coisa muito grande. Olha, do nosso esporte, você é um grande ídolo, a verdade é essa, talvez seja o maior dos ídolos do esporte hoje, porque a quantidade de mensagens que nós recebemos, geralmente elas são direcionadas a você, e eu tenho a impressão que você, mesmo sem ter tido um curso para isso, você ocupa com muita dignidade, você faz muito bem você ocupa essa posição da melhor maneira que você poderia ocupar. E isso me chama muita atenção, porque não é fácil estar nesse lugar de ser o Quinho, de ser o grande ídolo do esporte. Então a primeira coisa que eu fui atrás do que significava ídolo efetivamente. Então vamos lá, o dicionário diz o seguinte, coisa de professor de português. Substantivo masculino é uma celebridade por quem se tem grande admiração, grande paixão. Todo mundo é apaixonado pelo futebol de mesa do Quinho, isso eu posso garantir. E na etimologia, né, de onde vem essa palavra? Essa palavra vem do grego, vem da palavra eidolon, que significa imagem. Você, Quinho, tem uma imagem que é muito cultuada, muito celebrada dentro do esporte. As pessoas querem ser o Quinho, as pessoas querem imitar o Quinho, as pessoas querem saber os segredos do Quinho. Eu queria saber de onde vem isso, essa sua... primeiro, como você lida com isso, primeiramente, e segundo, de onde você aprendeu a lidar com essa função de ser um ídolo? As pessoas te procuram muito, as pessoas te buscam muito atrás de informação, você é uma referência. Jefferson, eu acho que é mais a questão do tempo mesmo, né? E lógico que os resultados, né? Mas isso também faz parte um pouco da mudança, né, dos últimos anos, né, que eu
que eu vim fazendo, que é entender melhor o que a gente faz, né? Faz tanto dentro da mesa como fora da mesa e a imagem que a gente passa para todos, não só pelo jogador, mas pelo esporte também. O valor que a gente dá ao esporte que a gente pratica, você entendeu? Eu jogo para desestressar, eu jogo por causa porque é meu hobby. Não, eu jogo porque é o meu esporte. Eu escolhi isso, entendeu? Então, a prioridade é o futebol de mesa, assim, entendeu? Ah, vou jogar bola com os amigos aqui, vou quando eu não tenho que jogar botão. Se eu tiver que jogar botão, eu não vou jogar bola. Então, é isso que o pessoal tem que começar a entender. O que a pessoa quer para a vida dela dentro do esporte, você entendeu? Ah, eu quero ser um jogador de futebol de mesa, eu quero competir, tá, mas o que você faz para isso? Você entendeu? Você treina, você se compromete com a sua equipe, você se compromete com o pessoal que está ali do seu lado te apoiando. Qual é o exemplo que você passa para quem está ali do seu lado, para quem está torcendo, até para quem está torcendo contra, você tem que demonstrar alguma coisa, você entendeu? Não é porque o cara está ali do seu lado torcendo contra que ele é seu inimigo, que ele tá ali porque ele teve a escolha dele para quem torcer, só isso. Isso aí faz parte do esporte. Então, assim, a imagem também ela tem que ser trabalhada para a pessoa que está do outro lado ver que a pessoa que está ali dá valor naquilo que ela está fazendo, entendeu? Eu acho que o principal, acho que é isso. É entender o papel do atleta dentro do esporte. Quinho, eu adorei tua resposta porque eu vejo o quanto ela é verdadeira e o quanto a gente consegue Sim. observar dessa atitude no seu dia a dia, no seu cotidiano. Você foi um dos primeiros, eu vou ter que puxar aqui, como é que fala, puxar a brasa pro meu peixe. Você foi um dos primeiros caras a aceitar um convite meu para assumir uma coluna dentro do portal Mundo Botonista, e graças a você ter aceitado isso, a gente tem esse presente hoje é a cada 4 semanas, né? Antigamente era até com mais frequência, mas hoje a cada quatro Sim, semanas a gente tem sim. esse presente de poder mergulhar na mente de um super campeão, né? Do super campeão Quinho, e ter um pouco de acesso ao que você está pensando, ao que você está matutando dentro dessa cabeça genial sobre o esporte. Então, olha só para vocês terem uma noção, vou colocar aqui em tela. Então, esse aqui, para quem não conhece, é o Portal Mundo Botonista. Seja bem-vindo. Se você não conhece, por favor, acesse. E o Portal Mundo Botonista tem aqui sempre as colunas diárias, né? Então, nós temos um time de cronistas aqui nas nossas colunas assinadas. Olha, tudo isso daqui são colunas assinadas, ok? Esta primeira aqui, não à toa ela está aqui, um toquinho mais, é porque ela está aqui há bastante tempo conosco, né? Então, assim, ó, se você clicar aqui neste link, você vai ter acesso a a biblioteca, digamos assim, de textos do Quinho. Se você expandir aqui, ok? Você vai ver que tem mais e mais. O Quinho está aqui desde o começo, então tem muita, muita crônica do Quinho aqui, ok? E aí é o seguinte, eu tenho algumas com um carinho muito especial aqui, Quinho. Olha só, isso revela muito dessa sua postura. Tem uma coluna que chama Voltamos. Deixa eu ver se eu acho ela aqui facilmente. Aqui, ó, Voltamos. Então, nessa sua coluna aqui, você Sim. está celebrando, eu guardo muito bem a lembrança disso. Você está celebrando que o esporte está voltando à ativa depois da parada forçada de 2 temporadas por conta da pandemia, né? Uhum. Essa coisa louca que nos atingiu em cheio. Sim. Você volta na sua coluna lamentando que você diz assim, a única coisa que temos a lamentar uh, é o fato de nós termos perdido amigos, pessoas queridas do esporte, né, para essa pandemia, então Sim. eles não estarão conosco agora, e você termina a coluna dizendo, nós temos que jogar e sermos felizes, e até para honrar a memória desses amigos que amavam tanto o futebol de mesa como a gente. Essa é uma coluna. Quinho, isso já dá a dimensão de o quanto você entende que o esporte é maior do que todos nós, maior do que você, inclusive, que é o grande gênio do Sem esporte, dúvida. Sem né? Você dúvida. ter esse carinho por todos e pelo esporte, como você falou. É Né? dar valor naquilo que você está fazendo, né? É Perfeito. um. Como é que eu posso explicar isso? Eu posso explicar através da coluna. Você entendeu? É, O pessoal às vezes me pergunta, mas você esconde segredo, você não fica contando, tem hora que você guarda para você o que você vai fazer? Não, eu não guardo nada. Eu
às vezes eu fico até sem graça de tanto que eu converso com o pessoal pedindo dica, pedindo ajuda e também pedindo conselho assim, a ponto, eu não estou conseguindo fazer isso. Você tem alguma dica para eu poder melhorar de tal lugar, chutar de tal jeito, não sei o quê. E não é gente que está começando, não, é gente que é bem experiente no circuito Eu aí, imagino, mas mas, todo mundo quer mas opinião, também né? não quer dizer que se eu falar a pessoa vai fazer, ou se eu falar ela vai conseguir fazer também. Então, por isso que Não, eu falo do valor que a pessoa dá naquilo que ela tem que fazer, você entendeu? Se ela botar na sensacional cabeça isso. que ela tem a condição, ela vai lá e vai fazer. Não Perfeito. sei se vai acontecer em tempo curto. Isso Sim. aí não sou eu que posso dizer, mas se a pessoa botar em prática, uma hora vai dar um resultado. Isso aí é fato, né? Ok, olha só, vou seguir adiante um pouquinho para mostrar um pouco mais da tua coluna. Um outro traço de ídolo do esporte que eu consigo ver claramente nas suas crônicas, na sua postura aqui. Ó, essa coluna aqui, olha, o nascimento de um ídolo. E aí você Sim, enaltece o trabalho de um campeão. Eu acho que um grande, ele reconhece, um dos primeiros traços é esse, ele reconhece outro grande, e ele não tem problema com isso, não tem problema de autoestima, de enaltecer a qualidade do seu adversário, e tem a noção também, eu acho que você tem muito claro isso, que você não está se diminuindo quando você joga brilho sobre um outro adversário, um oponente. Pelo contrário, você está engrandecendo o esporte como um todo, Kim. Então é outro sim. traço que eu destaco teu aqui. Eu tô trazendo mais um pro esporte, né? Mais um pro esporte no modo assim. O pessoal vai chegar lá no brasileiro e vai focar em dois, três caras. Não, ó, tem aqui o Alba aqui também. O Alba foi campeão mundial. Para quem, às vezes o cara que tá longe assistindo não conhece ele como a gente conhece aqui, você entendeu? Então a gente tem que explicar quem é a pessoa. Ó, garanto para você que alguém chegou lá e foi direto conversar com ele, foi dar os parabéns para ele pelo Mundial, você entendeu? Mais ídolos, caras de alto nível que merecem ser mais bem vistos pelo público geral. Eu penso assim, entendeu? Queria destacar aqui para você mais uma outra coisa, acabando de responder aquilo que você estava mencionando. O Quinho fica escondendo o jogo. Dá uma olhada, olha. Vamos ver, tem uma aqui, ó. Os segredos de uma final. Veja como ele Tá esconde vendo os só? segredos. E aí você Agora dá para fazer os segredos de uma final, capítulo 2. daria para fazer, é verdade. A gente talvez faça aqui no nosso programa hoje. Quinho, Sim. você terminou a final, né, no auge disso, você pentacampeão, igualou, tinha acabado de igualar o título do Robertinho e tal, e você esmiuça nessa crônica ali, né, os detalhes, aquilo que geralmente foge ao olhar, né, de quem está de fora, quem não sabe dos bastidores, e ali acho que é nessa crônica tua, inclusive, que você fala das noites anteriores, das conversas anteriores também, com os seus pares, com os Sim. colegas, né, de competição. Vamos rever Uhum. alguns trechos de jogos lá no mundo botonista para a gente, né, meio que traçar, né, estratégias, aquilo que pode acontecer no jogo, o mentalizar. Ou seja, você entrega tudo, você não foge de nada. Basicamente, você não tem Eu segredo. sempre falei isso. Eu não tenho segredo nenhum, eu sempre falei isso. E não é porque o cara é meu adversário ali que eu não vou passar uma dica para ele do que ele pode melhorar, sabe? Foi o que eu falei, se ele quiser, ele faz. Se ele achar que ele tem que fazer do jeito dele, tudo bem. A gente tenta ajudar o cara ter também uma segunda opinião, né? Sobre o que ele está fazendo, né? Então, é isso, E, e é legal não que tem você o que acaba, mesmo entender. sem querer, você acaba ditando tendências, assim, que a gente percebe literalmente, as pessoas começam eles leem muito atentamente o que você escreve lá na coluna, eu acho um barato isso, e eles repercutem isso vira assunto, geralmente todo mundo. Que nem você falou lá no Rio, né? Das medidas do meu time e tal, não sei o quê. O pessoal já mandou fazer um monte igual, mas eu nunca falei para ninguém, faz essa medida igual a minha que você vai jogar bem. Isso aí eu nunca falei, você entendeu? A pessoa faz porque ela acha que ela deve fazer, não porque eu falei para ela fazer. Então é uma das coisas que pode influenciar também, né? Assim, Claro. às vezes o cara.
às vezes o pessoal brinca, né? Vocês não querem minha mão também, né? Você quer mandar fazer o time igual o meu, você não quer a minha mão, né? Então, sabe, o pessoal acha que tudo que eu falo também funciona. Também não é assim. Tem coisa que eu Funciona para tenho que. você, né? Às Funciona vezes muito o bem cara para fala, pô, mas você. como é que você joga? Ah, eu jogo assim, com esse grau, porque faz 30 anos que eu jogo botão e a gente estuda, né? A gente acha um jeito de. Construindo isso, né? Lógico. É E isso. aí, e aí, Quinho, pode ter algum boca aberta que fala assim, ah, mas as colunas do Quinho são muita pachecagem, né, da parte dele. Nem sempre as colunas do Quinho são só chapa branca. Dá uma olhada se ele foge dos temas difíceis. Olha aqui, ó. Aqui, ó, MF Premium. Olha, eu Sabia que havia essa daí. Não, e tem outras. Você fala, por exemplo, da questão da paciência, de como ter. Você fala de temas difíceis aqui também, e as pessoas. Olha, eu deixo o convite, se vocês ainda não conhecem, né? Essa coluna, vocês têm que devorar ela, maratonem, coloquem nas leituras obrigatórias de vocês, porque é um raio-x do campeão e ele realmente entrega tudo, ele não esconde o jogo, não é do feitio dele, ele adora dividir, ele adora compartilhar, e eu acho isso maravilhoso. Quinho, você é realmente um ídolo do nosso esporte, se não só pelo que você faz sobre a mesa, muito também pelo que você faz fora dela. Eu não posso deixar de enaltecer. Essa coisa da bolinha foi sensacional, porque eu te desafiei a falar da bolinha e você falou assim, Sim. tá, eu posso falar o que eu penso? Eu falei assim, você pode falar tudo o que você pensa, as pessoas querem saber justamente o que você pensa, e você faz isso com muita elegância, mesmo tendo algumas críticas, elogios, mas também algumas críticas, né? Você faz isso com Sim. Ah, muita faz elegância, parte, isso aí faz parte. Isso perfeito, e aí você é um é. ídolo, as pessoas querem saber o que você pensa, né? Ontem mesmo a gente estava debatendo num grupo a respeito de uma situação que aconteceu aqui com a bolinha premium, que a gente gerou uma dúvida e assim, às vezes muita gente prefere logo descer o porrete na bolinha, criticar o cara antes de perguntar. Às vezes o cara tem uma dúvida e não quer perguntar porque eu não sou o cara conhecido no ramo, então deixa quieto, a minha pergunta não vai influenciar. Aí eu falei, não, eu preciso fazer uma pergunta para ele. Eu falei, se o clima não interfere no material da bolinha, né? Porque a semana passada estava de um jeito e essa semana estava de outro. E aqui está muito frio, né? Então, não sei, né? Ah, que Mas como. interessante esse tema. Vamos Mas falar aí, disso outro dia. então. Vamos falar disso outro dia, então, mas parece bem Então, aí interessante o eu tema, ainda quando eu mandei a mensagem para ele, eu falei, ó, uma pergunta técnica, né? não é nenhum sarro, não é nenhuma brincadeira. Eu expliquei a situação que estava acontecendo e falei, será que não é por causa do clima? Entendeu? Então coisas que também influenciam, né? E aí a gente debateu e tal, mas daí sempre vem um ou outro que quer tirar um sarro, daí o assunto desanda, e aí morre o O problema assunto são, o problema são os e passa. espíritos zombeteiros, o Quinho. Os espíritos Sempre sabem o que tem, é né? isso. Sempre Sempre tem, tem os sempre espíritos tem. zombeteiros. Querido, Sim. vamos falar sobre a tua conquista. Essencialmente, a gente já falou com você tantas vezes aqui, mas eu tenho certeza que o nosso público quer muito, muito te ouvir falar sobre esta conquista espetacular que te coloca como o maior campeão brasileiro da história. E você conhece a expressão GOAT do inglês? Você que assiste basquete, Kim, você já ouviu os caras falando The Sim. Great of All Time? Você. Mas os caras falam pro cara errado, na minha opinião, né? Ah, O é pessoal fala isso mesmo? pro Lebron. E o Lá no Lebron basquete não você serve, discorda? Ele não é o GOAT? não serve nem para amarrar o cadarço do tênis do Jordan. Então eles falam pra pessoa errada. Porque às vezes não coincide, as conquistas não são traduzidas sempre só por números, na verdade. A gente tem que pensar isso também, né? Às vezes não é Sim, é um só os contexto recordes geral. batidos. Exatamente. Perfeito. Aliás, que época maravilhosa do basquete que a gente pôde acompanhar, né? A época do Jordan, Sim. como havia equipes muito Uhum. fortes, muito bem montadas. Mas voltando para o futebol de mesa, querido, já que estamos falando de NBA, né, que é um campeonato de excelência, é o campeonato do mundo, é o melhor campeonato do mundo. Vamos falar desse Brasileirão 2023 no Rio de Janeiro, querido. Queria um depoimento seu sobre o campeonato, o evento, o que foi viver esse Rio 2023 lá no Parque Jacarepaguá Shopping. Não, foi fantástico, cara. Não tem nem o que, não tem nada para reclamar. O pessoal fala um pouco da bolinha, mas aí
também é uma coisa que não é uma crítica, sabe? Às vezes é um detalhe ali do jogo que a pessoa se enrolou e aí põe culpa na bolinha, esquece que do outro lado tem o adversário também, sabe? É meio que desmerecer, então eu não parto para esse lado não, mas organização, como eu disse lá no dia mesmo, né? A gente sabe que o Rogerinho é chato, mas ele é chato no bom sentido, né? Ele é o cara que quer ele quer tudo no detalhe, as mesas estavam todas niveladas, estava tudo numa linha perfeita, não tinha nenhuma mesa fora do lugar, fácil acesso, o pessoal que estava vendendo as coisas do lado separado do cercado lá também, foi tudo tranquilo, tudo muito organizado, recepção, kit do campeonato, tudo, não tem o carpete no chão, o ar-condicionado, a iluminação. Você não sabia se você estava ali às 8 da manhã ou se você estava às 8 da noite, porque a iluminação estava igual, então foi padrão, né? Diferente de um campeonato que é feito no ginásio, coisa assim. E não tem, cara, não tem detalhe nenhum no campeonato. O campeonato foi perfeito. O pessoal tá de parabéns. É cansativo, eu sei, a gente organiza aqui também os torneios abertos e correr atrás de tudo não é fácil. Então, ainda mais depois que eles lançaram o Balancete, que a gente viu tudo que foi investido e recuperado através de patrocínio, de verba, essas coisas. E a divulgação, né? Tinha telão fora do shopping, tinha telão dentro do shopping. Muita gente foi lá para conhecer, para ver como é que funcionava o campeonato. Isso aí foi um negócio fantástico. E tinha espaço, né, também para essas pessoas que circulavam não Sim, atrapalharem o sim, jogo, né? Quer dizer, exato. foi pensado isso, né? Digamos assim, né? Eu tenho a impressão que o futebol de mesa tem que caminhar ainda muito nesse sentido. Tem. A evolução ainda tem que passar por isso, né? O esporte tem Ah, que se tornar e assistível em loco, né? Aqui. fica uma dica para as outras organizações, né? Que nem o pessoal, o próximo campeonato em Curitiba ou no Paraná, não sei se na capital. Por que Uhum, não já tentar falar com algum shopping, né? uhum. Ou como fizeram aí em Londrina, o brasileiro na Copa do Brasil, que foi feito dentro de um hotel também, eu acho que as duas situações hoje são as duas melhores situações, ou hotel ou um shopping, que é onde você atrai, você tem a comodidade de já ficar no hotel, no caso de Londrina, e atrair o público no caso de um shopping, né? A divulgação é É, essencial para isso. você atende várias comodidades, né? A comodidade do próprio jogador, né? Que está Sim, ali num lugar que tem de tudo, né? Ele pode sair para almoçar sim. rapidamente e voltar, também não tem que ficar Uhum. circulando muito, né? À noite, você mencionou na nossa conversa pré-entrevista aqui, né? Você estava no shopping, acabava, você todo mundo juntava a galera, ia jantar, né? E todo mundo já ia Sim, embora sim, sim. tranquilo, só para descansar. Eu acho que a gente tem que pensar nessas comodidades. O Rio de Janeiro, se tivesse uma checklist, eu gostei da tua resposta por isso, Kim. Se a gente deu a impressão, né, que se tivesse uma checklist, o que tem que ter para ter um brasileiro dos sonhos? Tem que ter, sei lá, chão acarpetado, tinha. Tem que ter uma iluminação Iluminação padronizada, tinha. padrão, Tem que ter ar-condicionado, ar-condicionado, tinha, né? Tinha de tudo, nivelamento de basicamente. mesa, tudo padronizado. Então foi Divulgação, né, que você falou, e tinha 100%. coisas a mais, né, que a Divulgação, gente nem sonhou, né? Essa coisa do telão era emocionante de você ver. Tinha um telão lá na praça de sim, alimentação, que eu falava, não acredito. sim. Você passava com o uniforme do clube no meio do pessoal, o pessoal olhava, esse aí tá jogando o campeonato lá. E Que depois, a legal. hora de ir embora, com o troféu na mão, então. O pessoal parava para comer na praça de alimentação, todo mundo olhando o troféu lá em cima da mesa. Isso aí isso aí que vale a pena, né? Tudo que a gente faz, eu falo, a gente faz pelos outros, né? A gente não faz mais pela gente, né? É verdade. Pouquinho, ó, eu falei, eu brinquei com o negócio do GOT aí, né? O melhor, The Great of All Time. Muita gente na própria transmissão já dizendo, já escrevia GOAT, né? E muita gente veio depois dizer, falou assim, eu vi nas redes sociais, estamos diante do melhor de todos os tempos, estamos diante do maior gênero, é o Pelé do nosso esporte. E você, tipo, faz jus a isso, a gente não tem como esconder, não tem como tapar o sol com a peneira. Se você quiser ficar envaidecido, pode ficar, não tem problema, porque aqui sou eu que estou te elogiando, olha só. Você venceu os últimos campeonatos nacionais individuais, venceu o brasileiro, duas vezes seguidas o brasileiro, que é o campeonato mais difícil do mundo.
Depois você vem jogar uma Copa do Brasil atendendo a um pedido, quase uma súplica da minha parte. Eu falei, eu quero ver esse cara campeão da Copa do Brasil, né? E você vem para cá, também ganha, podemos dizer, com uma certa tranquilidade. A Copa, se é que é possível ganhar uma Copa do Brasil com tranquilidade. Também é um torneio muito difícil, né? Não tanto quanto o brasileiro, mas muito difícil. Você concorda com isso? Será que este é o lugar do Quinho agora? Este é o melhor Quinho? Se você não precisa responder que você é o melhor de todos os tempos, porque isso é as pessoas que têm que julgar, mas para você, este é o melhor Quinho de todos os tempos? Sim, sim. Com certeza. Isso aí E não. você traça paralelos, tipo, o que esse Quinho tem que o outro não tinha, que o Quinho que foi três Ah, vezes passa. campeão em 5 campeonatos também. Porque foi isso que aconteceu lá atrás. Você ganhou Blumenau 2003, uma final contra o Ednilson. 2004 você é bicampeão. Muito jovem. Você tinha 15, Sim. 16 anos, né? Isso. Bicampeão brasileiro. 2007, 3 anos depois, 7, 4, 5, 6, 3 anos depois, campeão em Campinas, tricampeão brasileiro, muito jovem. E aí você dá essa pequena pausa de 10 anos. Aquele Quinho, tricampeão em 5 anos, o que tem este Quinho de agora, tricampeão também em 5 campeonatos brasileiros, no que ele é diferente, no que ele é melhor? É um pouco difícil de falar assim, outra época, né? 2003, 2004 ainda tinha rebote, arrumação de time, são detalhes que hoje não vai interferir no que eu vou falar agora. O mental de hoje eu estou muito mais bem preparado, né? O mental, a idade, a vida vai ensinando a gente, né? Às vezes a cortar caminhos, né? Hoje tem o mundo botonista para a gente analisar jogos, novos atletas que foram aparecendo também com um nível absurdo, que a gente tem que tirar um pouquinho de cada um também para poder agregar no jogo, né? No meu jogo. Detalhes, foi o que eu costumo falar, né? Hoje, para mim, o jogo ele é dividido em 3 partes, né? A leitura de jogo, a tomada de decisão e a execução do plano, né? Você fez uma pergunta para mim lá antes do jogo contra o Marquinhos, né? Se eu tinha alguma tática, alguma coisa assim, eu respondi. Isso aí a gente descobre dentro do jogo. E às vezes a gente não descobre, que foi o caso da final, né? A gente tenta, mas não depende só de mim, né? Depende também do adversário. E a leitura de jogo minha foi essa, no caso da final, né? Às vezes eu tirava ele do chute da intermediária para ele ir para a ponta, para não chutar 2 bolas do mesmo lugar na sequência, né? E o meu plano era a minha tomada de decisão era o quê? Não encarar a defesa dele em nenhum momento, porque eu já tinha jogado na mesa da TV e a gente sabia que tinha uma coisinha ou outra ali que podia complicar, tanto é que um dos chutes que eu dei na campanha do primeiro tempo, eu me compliquei, que a bolinha lá não andou o tanto que ela tinha que andar, e a execução, né? Já que eu não vou encarar, o que eu vou fazer? Eu vou para a ponta. Da ponta eu não vou poder errar. Então, se a primeira bola eu errei, eu falei, já deu a cota, eu não posso mais, porque senão, do jeito que ele estava, eu não ia conseguir acompanhar, né? Então é isso, Sim. são coisas que é mais o mental, o estudo do jogo, a análise, o tático do que o técnico, né? O técnico se aponta ali, você sabe o que vai fazer e tal, mas o tático, a leitura de jogo e a tomada de decisão hoje é totalmente diferente. Legal. E sabe o que é interessante, Quinho? Eu não tenho essa cartinha pronta aqui, mas a gente já tem uma cartinha do Quinho, você sabe, ele já era avaliado como o melhor entre todos os botonistas nos Players Stats do mundo botonista. E o Mas Quinho. não esquece que antes disso eu era o 31º. O Desculpa, que pessoal não que estava não jogando lembra. os campeonatos, né? Não, mas a primeira cartinha que saiu eu era o 31º, né? Porque somava a pontuação dos campeonatos, né? E tal. Sim. Que legal, o Quinho tá atento, viu, ao mundo botonista, vocês estão vendo, Ó, né? sempre. Mas, Quinho, tem uma coisa muito interessante dessas cartinhas do Player Stats, que são aquelas que os seus pares, aqueles que jogam contra você e que melhor deveriam conhecer você, eles te Uhum. avaliam os seus pontos fortes, seus pontos fracos. E nós estamos elaborando uma nova cartinha, foi distribuída uma planilha para que todos preenchessem com notas, né, dadas
para você em cada um dos quesitos, para a gente realimentar essa cartinha. Porque o Quinho de hoje nos parece um Quinho evoluído, digno de uma cartinha dourada, uma cartinha especial. Como é que o Albarello ganhou por ter sido campeão mundial? E aí é muito interessante porque eu não vou revelar aqui os outros números, mas assim, tem um número que me chamou muita atenção que tem a ver com a tua resposta. É quase uma questão unânime. Tem um dos quesitos, um dos 8 quesitos é mentalidade, força mental no jogo. E aí tá todo mundo lá, 99, que é a nota máxima, 99, vai sair por 99, porque basicamente a sua média vai ser o máximo. Teve até um dos botonistas, acho que foi o Filipinho, que estava te avaliando e falou assim, viu, não posso colocar 100 nesse quesito para ele, porque o que ele pode evoluir nisso, né? Então, assim, realmente, eu acho que se podemos deixar claro, você concorda com isso, que o que mudou mesmo foi a mentalidade, uma mentalidade mais madura, tomadas de decisões, e tenho a impressão que você simplificou o jogo na sua cabeça, Quinho. Como eu disse, né? É fazer o simples, só que o simples muito bem feito. É isso. É isso. Hoje a gente joga, conhece todo mundo que está jogando, praticamente todo mundo, né? Então a gente tem uma ideia pré-estabelecida do que o cara vai fazer no jogo, né? E ali entra a questão da adaptação, né? Primeiro a questão da leitura do jogo. O cara começa jogando para aquele lado e tal, e você vai começando a entender. Tá, ele tá indo para lá, então vamos ler. Ele pode até ir, mas ele tem que chutar no lugar que ele não gosta. E enquanto ele tá atacando, eu já tô pensando na minha jogada que eu vou fazer lá na frente, a hora que ele terminar a jogada dele. Fazendo gol ou não. Ou arrumando a defesa ou não, eu vou fazer tal jogada. Isso daí é a leitura do jogo e a tomada de decisão, que é a partir do momento que ele chuta, né, ele fez o gol ou não, agora é comigo. Então eu tenho que fazer o que eu me propus a fazer. E a hora que eu chegar onde eu tenho que chutar, eu tenho que saber o que eu vou fazer, eu não posso ficar na dúvida. Entendeu? Eu chuto no canto de dentro, eu chuto no canto de fora, eu vou chutar por cima. Não, você tem que chegar. A partir do momento que ele arrumou, você não pode mais ter dúvida. Então é a execução, né? Você vai no canto de dentro, você vai no canto de fora, você já vai preparado para fazer aquilo. Não dá aquela refugada no meio do caminho, né? É isso. Acho que eu tô começando, te ouvindo agora, começo a descobrir por que eu nunca joguei botão lá muito bem. Eu sempre tive tantas dúvidas. No caso da execução, o que a gente vai lembrar aí que tá fácil na memória aí é a bola da campainha da final, né? Logo que eu pedi pro gol, eu dei uma respirada, não deu tempo de dar aquela energia, né? Aquela aceleração, né? Do final. E assim que tocou a campainha, eu já fui no automático pro chute. Eu já estava com a mão no automático. Eu falei, eu não posso ficar aqui respirando, esperar baixar a adrenalina, esperar todo mundo fazer silêncio. É nada disso. É a mesma coisa. É mais um chute. Perder, perdeu. Não passou na minha cabeça que eu ia errar. Não passou na minha cabeça que eu podia perder o campeonato se eu errasse aquele chute. É só mais um chute. Eu sei o que eu tenho que fazer e eu vou fazer. Sabe? É a confiança de falar, não, eu vou fazer. Não é, o eu vou fazer é diferente do eu não posso errar. É verdade. Você entendeu? Muito diferente, Quinho, muito diferente. Então eu acho que muita gente pensa assim. Muita gente pensa assim, eu não posso errar, eu não posso errar, eu não posso errar, e aí acontece. Agora, se você tem a confiança, não, eu vou fazer. Eu tenho que fazer. Aí você meio que matou uma pergunta minha aqui, olha, que eu tinha guardado para você, porque você tem uma mentalidade de um campeão, de um multicampeão, uma mentalidade de alguém que é vencedor no nosso esporte e que executa com muita excelência aquilo que às vezes para os outros representa um desafio. E aí eu tenho uma música do Raul Seixas que acho que chama Guita, é uma das mais famosas. E na letra de guitarra, se eu não me engano, ele fala que ele, como é que é? Eu sou, uma das coisas, ele fala, eu sou isso, sou aquilo, tem uma coisa que ele fala, eu sou o medo do fraco. Em algum momento, e eu acho muito interessante essa expressão, porque ela pode ser lida de duas maneiras, né? O medo do fraco, né? O medo que você tem do fraco, né? Ou é o medo que o fraco tem de você também. Mas a minha pergunta para você era a seguinte,
Tá lá, o campeonato comendo solto, todo mundo jogando. Primeiro dia, o Quinho foi muito bem, teve gente que foi bem, teve gente que foi mal. Segundo dia, já todo mundo começa a encostar no Quinho. E aí, porque você tá 100% ainda? E aí, tá 100%? Te encontra pelos corredores entre uma partida e outra. E aí, tá 100% ainda? Ganhou todas ainda? Sim. Ok. Terceiro dia, mais 7 partidas. Quinho, e aí, tá 100%? Como é que tá? Tá E ganhando vai todas ainda? afunilando, né? E vai Então, afunilando, né? exatamente. E o nível do campeonato só aumentando. O terceiro dia já Isso. tem os melhores apenas jogando. E o Quinho lá, 100%. A minha pergunta para você é a seguinte: não vai crescendo, não brota em nenhum canto do seu coração, do seu mental, um, sei lá, um pequeno medo, tipo, meu Deus, será. Tá todo mundo vendo que eu tô jogando realmente para ganhar esse campeonato? Estou realmente jogando um ótimo futebol de mesa. Não mora em algum cantinho aí, Quinho, esse medo que nas pessoas comuns dá tanto, em mim mesmo dava muito. Meu Deus, será que eu vou perder o campeonato que todo mundo acha que eu vou ganhar? Será que eu vou perder o campeonato mais ganho de todos os tempos? Não passou isso pela tua Aí cabeça em entra, nenhum? aí entra aquela frase famosa, né? O medo de perder tira a vontade de ganhar, né? Uhum. Então, assim, isso aí nunca, não passou pela minha cabeça, não passou que eu fui para ganhar, lógico, eu fui preparado para isso, a gente fez no dia do sorteio, eu falei, espero que tudo dê certo, né, porque a bolinha era outra e tal, que eu já tinha treinado aqui, assim, o que eu percebi lá é assim, eu fui jogando meu jogo, eu fui fazendo o que eu tinha que fazer, eu fui tomando a decisão certa na hora certa, sabe, teve situações ali que não deram certo, mas é questão do tempo do jogo. Teve acho que uns 6 ou 7 jogos que eu tive a chance de não ganhar, da pessoa chutar e errar na hora da campainha ou numa bola perto do final. E o resultado foi saindo, a decisão cada vez foi ficando mais acertada, né, nos momentos mais decisivos, né, e chegou um momento que eu percebi que a preocupação com a minha campanha era mais dos outros do que minha. Então o pessoal ia jogar comigo já sabendo que eu estava 100% e eu jogando como se fosse mais um jogo. E eu falei isso daí também na final, falei, é só mais um jogo, é só mais um campeonato, entendeu? Assim, e o tempo foi passando, foi passando, foi passando e deu certo, né? Eu cheguei na final com a campanha e a pessoa, às vezes você escuta até assim ainda pô, mas você não se lamentou que você foi campeão sem ser 100%? Falei, pelo amor de Deus, cara. Campanha, Ah, campanha você vai ter dessa, que me dizer, você vai ter que me contar quem não, perguntou uma uma bobagem dessa campanha pra você. dessa daí, já, uma campanha dessa daí, cara, sinceramente, eu não sei se vai acontecer de Muito novo. difícil. Não, Não é desafio para ninguém, sabe? Não é. É uma coisa que não tem uma explicação, sabe? Foi o que eu falei, teve tanto jogo que eu tive a chance de não ganhar e ganhei. E às vezes até pela pressão do cara falar que ele tá 100%, eu vou tirar o ponto dele, eu vou tirar, e o cara mesmo se cobra. E aí entra naquela história, né? O eu não posso errar é diferente do que eu vou fazer, né? muito legal. É Esse seu isso. depoimento nos ensina bastante, viu, Kim? Porque eu tive clareza, duas coisas sobre sua resposta. Essa questão de que você não se punha, você mesmo não se colocava esse Não, de jeito peso, né? nenhum. Que eu tenho que ser 100%, que eu tenho que ganhar invicto. Sim. Então, a gente teve clareza disso, por exemplo. A gente acabou de mencionar a partida, eu vou até colocar um trechinho aqui depois para o pessoal ver. Você joga no primeiro dia, você está jogando uma partida na última rodada contra o Robertinho e você trata aquele jogo como um espetáculo. Você fala, ó, vamos jogar uma partida para dar espetáculo. Eu fico imaginando Que o quantas pessoal queria pessoas. assistir. Que o pessoal queria Exatamente. assistir, né? Eu queria assistir, meu Deus, não acreditei que É, aconteceu o jogo finalmente. Então, assim, esse, ter você. esse era o tipo do jogo, esse era o tipo do jogo que você podia até botar um microfone aqui assim agora pra gente jogar, né? Porque Porque vocês estavam ali conversando o tempo o todo, né? pessoal queria Trocando saber o que a ideia. gente estava conversando também, né? Então, eu achei assim, sensacional. Você está num estágio, e isso que me chamou a atenção, eu até falei isso na locução algumas vezes ao longo dos dias. O Quinho está num patamar que ele também já está olhando, ele está com uma leitura de sobrevoo, ele está olhando para ele mesmo já de fora, dizendo: olha, esse é um jogo que se eu ganhar, ótimo, se eu não ganhar, tudo bem também, eu estou aqui por outros Sim. motivos. Além desse motivo de vencer e de ser campeão e etc., eu estou aqui também porque as pessoas querem me ver jogando. Você já tem essa noção, Quinho, você já consegue
sim, até curtir isso, até aproveitar isso de alguma maneira, o fato de sim, estar sim. ali, naquele momento, Uhum. né? E, essa, Foi e, a- isso. e Foi isso. ficou claro na hora que você foi chutar, o Robertinho foi chutar uma bola no final do jogo, eu vou colocar ela aqui, e o Robertinho foi jogar uma bola que podia ter gerado até um empate para ele ali, em instantes finais do jogo, Sim. ele erra e você fala Uhum. assim, você lamenta mais que ele, É. como se você estivesse torcendo pelo espetáculo mais do que por si Ia, mesmo. ia, ia ser justo pelo que ele fez no segundo tempo e injusto pelo que eu fiz no primeiro tempo, mas aí foi dois tempos totalmente diferentes, né? Um primeiro tempo onde eu acertei quase tudo e ele não acertou quase nada, e no segundo tempo que ele acertou quase tudo e eu não acertei quase nada. Situações de jogo, são coisas que É, acontecem, né? e só completando o que você falou, né, de acho que talvez seja muito difícil que alguém consiga fazer isso, de ser campeão invicto novamente, e você não está falando isso com nenhum tipo de arrogância, é que é muito real esse dado, é muito difícil, veja, você fez isso 6 vezes, é a primeira vez que você faz isso? Não, é a primeira vez que qualquer um faz isso, né? Precisamos de Sim, 33 campeonatos brasileiros para alguém ganhar sem ter nenhuma mancha na sua campanha, sem ter uma derrota na campanha. Então é muito sim. difícil ver que aconteça de novo. Não é uma coisa fácil de acontecer. Ah, é complicado. Só nesse caso não, porque foi construído durante o campeonato a campanha. Mas se você falar para alguém de fora, pô, o cara que não tava ali e não viu, o cara fala, pelo amor de Deus, como é que aconteceu um negócio desse num brasileiro, ainda mais no nível que é hoje, né? E no formato do campeonato de hoje, né? Que já cai metade no primeiro dia, né? Então você imagina como é que é a guerra agora, né? O campeonato brasileiro. Todo jogo é muito pesado, né? E a gente vai olhar sua E a campanha sequência, aqui. e a sequência também teve muito nome bom aí que eu tive que Eu ia passar, né? falar Então disso. Então, deixa eu já falar disso. Porque assim, ó, você quando chega na final, a gente fala assim, caramba, ele ganhou todos. Ele chegou aqui com 26 vitórias. 26 vitórias. isso. Chegou na final com 26 vitórias, 100% de aproveitamento. E duas coisas. A primeira, o Ednilson, na narração, ele fala assim: olha que doideira. Ele jogou o melhor campeonato brasileiro que alguém já jogou na vida, com 100% de aproveitamento. Chegou na final com 100% de aproveitamento. E ele precisou da vantagem do empate que ele construiu ao Sim. longo do campeonato para ser campeão, Jefferson. Então imagina o nível que não é primeiro ganhar um campeonato brasileiro. Você encontrou, vamos falar um pouquinho da final. Você encontrou um adversário duríssimo, tão concentrado quanto você. Isso que foi a grande diferença. Né? E Uhum. muito legal que tivemos no brasileiro. Também não é uma coisa muito comum ter os dois melhores na final, as duas melhores campanhas na final, né, Eu Kim? Fala falei um pouco isso. do adversário, querido. E a campanha que o Marquinhos fez foi melhor do que a minha do ano passado, né? Em questão de pontos, né? Então foi também uma campanha de campeão. E um detalhe do jogo, né? Assim que eu fiz o gol na campainha, a primeira coisa que eu fiz não foi comemorar, foi dar um abraço nele. A primeira coisa que eu falei para ele, eu falei, olha, cara, desculpa, mas faz parte do jogo. E eu ainda falei, pô, você errou uma bola no jogo todo. Ele falou, eu errei uma, mas só que você chutou uma a mais, né? Eu falei, então, é, é coisas que acontecem. Pô. Fala, fala Eu, do seu fi- eu, adversário fico, um eu pouquinho. fico chateado, um pouco chateado pelo Marquinhos, porque é um cara que ele começou a entender melhor como funciona o campeonato. Ele foi um dos caras que chegou ali na hora e falou para mim antes de começar o jogo, sempre dá para melhorar, né? Porque 2 dias antes eu tava falando com ele, 2 dias antes de começar o campeonato, ele perguntou para mim, ó, fala a verdade para mim, não esconde o jogo. Com que time que eu tenho que jogar o campeonato? Entendeu? Eu falei, mas aqui, ó, joga com o qual você já está acostumado, cara. Joga com o qual você já está confiante. Os outros times que você vai botar para jogar vai ser a mesma medida, só que você não está treinando com os times. Então joga no time que você está acostumado. E não se cobra, cara. Vai indo, vai, cobra o dia a dia. Não tenta chegar no primeiro dia pensando no último. Vai passando e vai arrumando um jeito. Vai calibrando a mão, vai calibrando a cabeça também, né? Vai se ajeitando mentalmente que você vai conseguir chegar. E foi o que ele fez. Quinho, e você assim, olha, só retomando a sua campanha rapidinho aqui, ó. Você falou da sua campanha do ano passado em 27 jogos, né? Você venceu 21 partidas
e com 4 empates e apenas 2 derrotas, 175 gols marcados, sofreu 110, basicamente o mesmo que você sofreu esse ano, só que você fez muito mais gol este ano. Você teve uma campanha agora este ano com 27 jogos, 26 vitórias, apenas um empate, que foi esse da final contra o Marquinhos, derrota nenhuma, 193 gols marcados, um saldo também muito impressionante ali de 84 gols. Uma campanha espetacular, e se a gente for olhar em detalhes alguns momentos da campanha, ela fica ainda mais espetacular. Deem uma olhada, queridos, ó. Sim. Ele teve que jogar contra o pentacampeão Robertinho, a gente acabou de falar da partida, e o venceu por 7-6. Um jogo lá na nossa arena. Você teve que jogar contra o tetracampeão Mauro, é sempre um jogo muito difícil, Kim, você venceu ele por 6-5. Sim. Depois você pega outro campeão brasileiro, aliás, você pega ele em dois momentos da campanha, e não me parecem pelos placares serem jogos difíceis, jogos simples, eu não vi nenhum deles, mas assim, você pega o Thiago Lima, né, o nosso Tico, que foi campeão brasileiro em Blumenau, você vence ele 2 vezes no campeonato por 6-4 acho que foi no segundo dia, e depois você vence ele de novo 7-5 já na fase dos grupos de 4. Dos 16, por 7-5. Você pega um campeão mundial, ex-campeão mundial, campeão brasileiro, que é o Rogério Edson, você também joga 2 vezes com ele, primeira vez você vence ele 7-4, depois da segunda vez você atropela, acho que é a partida das quartas de final, 8-2, placar impressionante, você estava do lado da arena ali, a gente conseguiu ver lances, né, e o Robertinho, que estava comentando o jogo da arena com a gente, estava mais de olho nessa sua partida do que na partida que estava ali na mesa, e aí em algum momento o Robertinho solta essa frase: eu estou para ver alguém aqui fazer frente ao Quinho ainda, não apareceu ninguém. Ele estava cravando que você bateria campeão. Depois você pega outro gênio do esporte, um cara que você já falou que é fã dele, ele já falou que é seu fã também, que é o Jefferson Genta, e você também, é um atropelamento, cara, 10-4, impressionante, é uma partida que você não toma conhecimento, e como não bastasse, você tem uma semifinal também contra o Nando, um campeão mundial, motivadíssimo, jogando na casa dele no Rio de Janeiro, perto dos pais, da família, etc., que eu tive a chance de conhecer lá, e você também elimina ele por 6-3 na semifinal. Quer dizer, você teve que passar por todos os grandes jogadores da atualidade, você teve que passar por todos eles. A campanha é muito difícil. O que te faz dizer? Lá na final, a hora que eu te entrevisto, você diz: Jefferson, por incrível que pareça, a campanha foi a melhor campanha que eu já fiz no Brasileiro, mas acho que foi a mais difícil também. Foi a mais difícil de todas? Pensando agora, dias depois, foi a mais difícil de todas. Eu acho que foi sim, porque foi o campeonato que eu acho que eu peguei maior quantidade de jogos de altíssimo nível em um campeonato só, né? Não foi só esses jogos, teve. Aí você põe o Marquinhos na final, você coloca 2 jogos contra o Bira, você coloca um jogo contra o Denis Gradovski, você entendeu? Você coloca um jogo contra... se eu não me engano, eu tava olhando a campanha aqui, eu tenho acesso aos resultados. Eu acho que foi 10-4 também. Você coloca um jogo contra o... Deixa eu lembrar. O Lucas Cavalcante, do Rio. Você pega ali o Amon-Ra, que estava entre os melhores. O Amon-Ra, né? Teve o Filipinho também. Você entendeu? Então, isso. Só aí é metade do campeonato. Só aí já dá mais de 13, 14 partidas no altíssimo nível. Então a cabeça tem que estar num ritmo muito bom, cara. Você tem que estar muito focado. E aí você tem que esquecer até que horas que está começando o campeonato, que horas que termina o campeonato. Você tem que estar focado ali no 100%, e mesmo assim ainda corre o risco de dar errado, né? Porque ali você tem do outro lado também grandes caras que podem fazer o jogo da vida contra você. Uhum. E o que dá a medida disso, né, é você ser campeão com um empate ainda, né, quer dizer, entre aspas, precisar dessa super campanha que você fez, e ela te valia esse título incrível, querido. Deixa eu ver se sobrou alguma pergunta aqui, se deixar a gente bate papo até amanhã, é muito bom conversar com o campeão, a gente aprende demais. Eu queria falar um pouco sobre transformações, Quinho. Você não esconde de ninguém que você buscou isso. Nos últimos tempos, você buscou transformar o seu jogo, transformar a sua mentalidade, transformar o seu corpo de alguma maneira, se cuidar melhor para estar inteiro para jogar as partidas decisivas. Não adianta esconder a verdade, gente.
O cara vai cansando, não tem como você não cansar. Você joga partidas em alto nível, tendo que estar concentrado o tempo todo, você vai esgotando, chega uma hora que vai faltar líquido nessa brincadeira, né? Você precisa estar preparado Sim. fisicamente também, faz parte. Uhum. Então, assim, eu queria recuperar um pouco isso, Quinho. Eu me lembro que você, nos grupos, a gente acompanha muito os debates dos grupos e tal, e eu me lembro que no começo, quando começou essa discussão sobre, olha, o novo segredo do botão agora é a altura, é a inclinação da parte de cima, isso vai fazer toda a diferença. Daqui a pouco o pessoal começou, não, agora são os batatões, porque os batatões fazem toda a diferença. E daqui a pouco surgiu a conversa do peso dos botões, que eu me lembro muito bem. Você ironizou, dava muita risada, porque você ironizava muito, você falava assim, gente, mas botão agora vai vender por quilo, né? Que esse negócio de É, peso de botão não é tão importante. Fala um pouquinho disso pra gente. Você era mais resistente a mudanças, a estudar essas possíveis mudanças, porque acho que dá pra gente casar isso com a tua última coluna, que você fala, sempre dá pra melhorar. Fala um pouquinho sim. disso pra gente, Quinho. O Quinho agora Assim, se você pensar lá atrás, eu sou um cara que eu joguei mais de 20 anos com um time só, né? Então aí quando você perguntou para mim da mudança do ano 2000 para cá, eu acho que mudou muita coisa, tá? Padronizou, por exemplo, padronizou mesa, padronizou um monte de coisa e assim, em relação ao time, você tem que se adaptar. Hoje é muito mais difícil você se adaptar porque tem muita gente boa jogando ao mesmo tempo, sabe? E assim, pensando em mudança, vamos lá. Do ano passado que eu ganhei para cá, a palheta não é a mesma, o goleiro não foi o mesmo, o time não foi o mesmo e nem a flanela não foi a mesma, porque a minha flanela sumiu no terceiro dia, eu precisei pegar e emprestar. Mas, mas foi tudo questão de adaptação, assim, que nem já acabou o campeonato lá, o campeonato de São Paulo, por exemplo, acabou o campeonato de São Paulo, eu ainda consegui tocar com aquele time, porque eu sabia que ia manter o nível. Aí chegou no Mundial, a bolinha já estava muito mais pesada. Eu falei, para esse time ela já não tá legal. Então eu vou ter que analisar alguma coisa dentro daquilo ali mesmo que possa talvez melhorar, porque a gente não sabia. A gente já tinha uma meia confirmação de que ia ser outra bolinha e a gente ia ter que adaptar, né? E aí eu tava para sair esse time com o André, eu falei, André, vamos pensar numa coisa diferente aqui, baixa ele um pouco a altura e diminui um pouco da cava, porque o pin desse time vai ser mais fino, então vamos manter mais ou menos um padrão da Bulgária, né? E aí eu comecei a treinar com ele, começou a dar certo, eu falei, não, eu vou botar na cabeça que vai ser esse time pelo menos até o brasileiro. Se ganhar ou se não ganhar, não tem problema nenhum, mas vai ser esse time. Agora eu já posso testar outro, já estou pensando em outras coisas, você entendeu? Já tem umas variações dessa medida aqui, e é isso. Agora, você se arrepende de não ter mudado lá atrás? Você acha que você ia ganhar mais se tivesse mudado lá atrás? Se eu depois me de 2007, arrependo, não. Se eu me depois de arrependo, não. 2007, né? Aham. Se eu me arrependo, eu não acho que eu não me arrependo. Se eu poderia ter ganho mais se eu tivesse mudado, poderia. Mas aí a história já foi escrita, então não O tem como novo mudar, sempre né? vem, né? O que eu posso fazer é mudar daqui para frente só. Então, muito legal, porque também é um Quinho diferente, é um Quinho menos reticente às mudanças. E eu tenho a impressão que, Quinho, eu posso estar errado, você me corrige se eu estiver errado, que você prestava menos atenção a isso, porque é quase que uma maldição por ser tão bom como você é do ponto de vista técnico. Você se resolveu tão bem sempre, né? Você sempre sobrou tanto na turma que você pensava assim, não, mas não é isso que vai fazer diferença. O que faz diferença é o jogador, é a técnica de cada Sim, um, né? sim, Então, mas sim. sempre há Aí também essa entrou, margem. só puxando um pouco da história do peso do botão, a gente brinca que faz parte também, né, do contexto geral da história, né?
Mas, assim, tem fundamento? Tem fundamento. Só que às vezes não é o botão, é o que nem você falou, às vezes é a gente. Às vezes você manda fazer o botão naquele peso, e daí você tá com a mão boa para aquele peso, aí você tá com a mão boa para aquele peso com a bolinha limpa, com a bolinha suja, com a bolinha MF200. Então, é um monte de fator que o peso passa a ser, no meu caso, tá? Não vou falar no geral. Eu nunca fiz um time por peso e nunca vou fazer, porque o botão para mim é um negócio, é uma questão de precisão, não é uma questão de peso, né? Então, se o peso tá errado de um botão para o outro, é porque o botão não tá com a mesma cava, não tá com o mesmo peso, então não tá com o mesmo padrão. Então, assim, eu também não vou chutar todas as bolas do mesmo lugar, não vou chutar com todos os botões, como sempre com o mesmo botão, então eu deixo um Interessante. pouco de lado, porque quanto mais detalhes você põe, mais confuso você fica, cara. Eu penso assim, sabe? Certo. Pois E é. eu Cresce procuro dúvidas, né? fazer, Em vez de crescer eu procuro certeza, cresce fazer dúvida na sua cabeça. então, eu procuro sempre fazer o simples. Eu não conseguia jogar com time fechado, você entendeu? Uhum. Isso aí foi uma coisa que eu derrubei. Depois time fechado, tem que ser com argola, time fechado de pin com argola, mas o argola para dar referência no chute. Também já não tem mais, agora já sai desenhado. O time eu não gostava de jogar com o time reto em cima. Hoje o time de pin é reto em cima. Então, é coisas eu falo sempre assim, pô, você vai fazer o time, joga com o time que você gosta, que você acha bonito, que você tem prazer em jogar, não o time que você acha que é bom, que é o time que você fez mais gol e tal, não sei o quê, mas um dia você vai fazer mais gol, outro dia você vai fazer menos. Então, joga com o time que você gosta. Se você tiver prazer com o time que você está jogando, ele vai ser o time da sua vida, ele vai ser o melhor time que você vai ter ali. Então, assim, tudo isso foi caindo, né? Por isso que eu falei, se eu me arrependo, não, arrepender eu não me arrependo porque o jogo era outro, os fabricantes eram outros, o tipo de botão era outro, e tudo foi melhorando, né? Qualidade, tecnologia. Hoje você consegue fazer o desenho no time, você pode botar a camisa que o fabricante faz, a camisa exatamente igual ao botão. Então, dá Impressionante gosto mesmo. quando você pega um time assim e põe para jogar, sabe? E é isso que eu procuro fazer. E isso é parte do seu prazer ainda, do seu estímulo de jogar botão ainda. Jogar com times Sim, bonitos é uma coisa que para você faz toda a diferença. sim. É isso. Legal. Eu tenho aqui a minha coleção, né? Então, um dia eu vou Que treinar, eu coleção, puxo hein? um, eu puxo. E ela nunca termina também, viu? Vou falar pra você, o banco aqui tá quebrando já. E você É desenha também, para quem complicado. não sabe, Às o Quinho vezes, desenha às vezes eu os até esqueço, projetos. às vezes até eu esqueço o time que tá para sair com o fabricante aqui, com o fabricante lá, e aí depois você tem que ficar perguntando, e aí, tá para Qual sair que já era para eu mesmo? programar aqui? É Muito complicado, legal. faz parte do vício, né? Muito legal. Que bacana. Esse cara respira futebol de mesa, vocês estão vendo? Pinho, olha só, você falando aí de material, de modificações, né? Eu acredito que o futebol de mesa guarda muitas semelhanças com o tênis, assim, enquanto esporte. E sei que você é um Sim, grande fã de tênis também, acompanha basquete, esportes em verdade. geral, né? E eu não sei se você concorda comigo, mas o tênis tem mesmo muita coisa dessa imposição mental. O tênis é incrível, né? Como esporte é maravilhoso e nos serve de referência às vezes, porque a gente fala tanto de força mental no futebol de mesa, né? E todo mundo diz que o novo Quinho é um Quinho que é mais forte, é tão forte quanto nunca nesse aspecto mental. Mas eu estava lembrando aqui do Roger Federer. Enquanto a gente falava de paleta, você falou da sua paleta, que a sua paleta ela é um pouco maior. Eu estava reparando pela primeira vez aqui nessa final o quanto a paleta fica grandona na sua mão. Qual é o diâmetro dela, querido? Ela tem 55 milímetros Então você e aumentou tem o tamanho da sua um ponto paleta. dois de espessura. Pronto, amanhã todos os fabricantes, coitados, vão sofrer de novo, porque é um monte de ligação pedindo paleta 55 com E se, e 1.2. se algum, e se algum fabricante de paleta aí estiver assistindo também, ó, não esquece de mim aqui, tá? Eu aceito Manda um um presente para presente ele. também. Um pouquinho, eu lembrei, foi inevitável, quando eu vi que você está jogando com uma paleta maior, acho que faz esses últimos títulos teus, Caruaru, São Sim. Paulo, Rio de Janeiro, já foram com essa Uhum. modificação tua, com essa paleta maior, essa empunhadura Sim. diferente. E, Uhum. e depois você tem um segredinho para contar pra gente sobre a paleta, porque alguém me contou que a sua paleta estava quebrada, trincada, conta já essa história pra gente.
Isso daí foi para começar mesmo, né? No Brasileiro de Blumenau em 2019, 2 dias antes do Brasileiro, minha paleta quebrou. Caramba. E aí uma paleta que eu jogava era nessa medida, só que ela era transparente, né? E aí ela quebrou, aí eu tinha uma reserva na época e consegui jogar, mas não classifiquei e tal. E aí, logo que acabou esse campeonato, chegou meu primeiro time de PIN, e aí eu falei, não, agora vamos. Ali começou um pouco da mudança. Já. Não, vamos mudar. Agora vamos. Já passou o brasileiro, tem um ano pro outro, Já sem quebraram saber minha da paleta? pandemia. Sem saber da pandemia, né? Então, e aí eu peguei essa paleta era do meu pai. Tanto é que eu fiz uma postagem um dia no meu Instagram colocando uma foto dele jogando um brasileiro com essa paleta. Lá nos Legal. anos 2000, né? E aí eu falei, não, vou tentar com essa daqui. E aí tentei e começou a dar resultado, comecei a me adaptar com os times de PIN também. E aí eu falei, não, a paleta é sempre a parte mais difícil, né? O time você consegue se adaptar, mas a paleta tem material, é um pouco mais complicado. E aí eu consegui me adaptar, aí veio a pandemia, continuei jogando e tal. E aí veio um jogo antes do jogo contra o jogo brasileiro, a gente teve um jogo contra o Cisplatina, aqui pelo Paulista de Equipes. E eu fui chutar uma bola dessas muito torta, muito ruim de chutar, e eu escutei aquele barulhinho, sabe? Você fala, ih, Que ninguém gosta de estragou, escutar. estragou. Comecei a olhar na paleta e eu já vi aquele racho no meio da paleta. Falei, e agora? 15 dias pro brasileiro. Aí eu falei, não, eu ainda vou, acho que eu consigo jogar com ela no brasileiro, mas eu preciso de uma reserva caso aconteça alguma coisa ali, né? Do ano passado, isso daí. Do Brasileiro Isso, 22. Então você isso. foi Foi o campeão mesmo brasileiro período. 22 jogando com uma paletinha rachadinha, é isso? Isso, isso. E aí, naquele dia eu já falei pro Loiacono, eu falei, ó, falei pro Loiacono jogava no Cisplatina, eu falei pra ele, ó, será que o Davinir não tem lá daquele material colorido ainda que seja mais parecido com essa daqui e tal? Ele falou, não, vou ver lá e te falo tal. E aí chegou no brasileiro do São Paulo, ele me chegou com a paleta e falou, ó, tá aqui a paleta, o Davinir fez, falecido Davinir, né? Agora tá descansando em paz. E aí ele chegou com a paleta para mim e falou, ó, testa aí. Eu falei, não vou testar agora, porque agora eu vou jogar com a trincada. Mas eu deixei ela no bolso e eu usava ela para chute de longe, para um chute que eu tinha que fazer mais força e tal, eu já deixei ela no bolso. Tava E ali no aí foi jeito. isso. E aí foi passando o tempo, chegou o Mundial. No Mundial eu senti que a bolinha estava um pouco mais pesada, que eu estava fazendo um pouco mais de força para chutar, e eu senti que ela estava começando a abrir um pouco mais aonde ela tinha trincado. Aí, assim que eu caí fora pro Nando no individual, eu falei, não, a paleta morreu aqui, não dá mais, e daqui para frente a gente vai acostumar com a outra. E aí Vou fazer uma pergunta. Aham. no outro Fazer uma dia já pergunta teve pessoal. A paleta tá guardada ainda, Quinho? Ainda Tá tá? Você guardada, tá guardada. Tá dentro da maleta. Aí no outro dia já teve o Equipes, aí eu já joguei com essa paleta que eu tô até agora. Legal demais. Deixa eu ver o que. Ah, sim, daí esse negócio da paleta que você estava falando, você ter aumentado ela, né, e ter conquistado mais 3 títulos brasileiros no intervalo de 5 anos, 2017, 22, 23. Me lembrou do Roger Federer, que é o meu grande ídolo dentro do tênis, assim, que eu acompanhei sempre. Mas acompanhei de verdade, eu sofria com as derrotas dele, ficava mal quando eu via ele perdendo uma final, detestava vê-lo perdendo. E aí eu me lembrei que o Roger Federer também, por volta de 2013, 14, ele já não estava mais ganhando os títulos, já não estava chegando mais da mesma maneira, Quinho. E não sei se você, que é um fã de tênis, sabe dessa história ou teve conhecimento disso, mas chegou um momento que já estava ali, né? Djokovic começando a voar e o Sim, Nadal sempre uma pedra no sapato, né? Nadal, genial. E o Roger Federer não estava aguentando a borrachada. E eu me lembro que ele faz uma modificação também na raquete dele. Olha só, olha que semelhança com o botão. E lá em sim, 2014, ele começa a se preparar para a temporada 2014 com uma mudança de raquete. Ele sempre jogou com raquete Wilson, a marca, né? Mas ele jogava com uma sim. raquete
90 polegadas, eu não entendo nada de raquete, mas ele jogava uma raquete de 90 polegadas, a ponteira dela era de 90 polegadas, e ele passa a jogar com uma maior, ele treina para jogar a temporada com uma maior de 97 polegadas, tô lembrando da paleta, e aí depois disso ele conquistou mais 9 títulos e chegou a 3, em 2 anos isso, ganhou 9 títulos, chegou em 3 finais de Grand Slam. Eu acho que mesmo os gênios, os grandes campeões do esporte sempre estão tentando buscar alguma coisinha para evoluir, não é? Sempre estudando, né? Sempre estudando e analisando também o que os outros estão fazendo para poder agregar no jogo e melhorar, né? Então é isso, é isso. Quinho, E e eu tava. insistir um pouco também, né? Tem que ter Porque não foi do paciência, dia, né? Nem sempre vai dar o resultado não rápido. foi do dia para a noite que ele resolveu mudar. Ele deve ter estudado e deve ter analisado que se ele, para ele conseguir ainda ser competitivo, ele tinha que mudar alguma coisa no material de jogo dele, né? Perfeito. E aí toda adaptação que é necessária, né? Não é só o material, né? Sim, Eu vi sim. o Robertinho também numa outra partida que ele estava comentando conosco, lá na cabine ali do Mundo Botonista, e ele fala disso, porque o Robertinho também joga botão há muito tempo com o mesmo botão, no mesmo time, né? A gente Sim. sabe disso. Mesmas medidas, não é só as mesmas medidas, é o mesmo botão mesmo, né? O time dele a gente olha e já Uhum, sabe que é dele. Se ele perder o time, sim. ele pode perder a vontade que a gente sabe quem é o dono. É. E em algum momento da locução ele fala assim: olha, e eu mencionei das suas mudanças e tal, né? E aí, em algum momento, ele faz o meia-culpa, ele admite, ele fala assim: olha, eu tô começando a pensar que eu vou precisar modificar também alguma coisa em equipamento, porque eu não estou aguentando o nível dos demais, né? Quer dizer, há uma evolução necessária aí, há um gap aí. Eu achei muito legal como que os campeões E aprendem agora também. ele tem tempo para isso, né? Precisa ver se ele vai ter a confiança para mudar e insistir na mudança, né? Essa que é a parte mais difícil. Às vezes você muda, você vai bem num campeonato, você acha que tá legal, que encaixou, que achou de novo ponto certo, e depois chega no outro campeonato, você já não consegue fazer mais nada. E E tem aí um você já ponto a mais desiste, agora, Quinho. você Tem já um ponto a volta pro mais agora, outro. que é a bolinha, né? A bolinha ela tem um peso diferente. Aí que tá, então, isso aí é outra coisa. Agora, provavelmente, né, a MF Premium ela vai ser adotada nos outros estados. Chegou o momento de tentar a mudança. Já aproveita e já muda junto, né? É o É, momento. Essa é a hora. é mais um motivo para você tentar a mudança, você entendeu? O Kim, eu estava ali tentando analisar os detalhes da final, né? E a gente vai vendo lances aqui da grande final contra o Marquinhos. E aí eu fiquei pensando, caramba, como o Kim é obrigado, quando ele sofre o 6-5 na final, né, na última descida de ataque do Marquinhos, e aí eu percebo que você vai dar saída de bola no meio-campo. E ele tá colocando ainda as peças ali da defesa dele e tal, e de repente ele coloca ela esticada lá para tentar te tirar tempo, né? Como é que fala? É de manual isso, né? Se colocar a zaga alta lá para ver se o cara se embanana ali. E você acelera, porque você tinha algo em torno de 40 segundos para aquele ataque, e na cabeça do botonista ele deve estar pensando, pode ser menos ainda de 40 segundos, né? Eu preciso resolver muito rápido. E aí eu Sim. fui mencionar aqui nos nossos bastidores com você, Quinho, você precisou acelerar muito aquela última jogada e tal. E você falou assim, não, olha só como eu sou leigo nessas coisas, Quinho. Você falou assim, não, eu não acelerei a última jogada, eu acelerei as 3 últimas jogadas. Você precisou acelerar. O Ednilson fala na locução disso, fala assim, meu Deus, o Quinho deu até sorte agora, não sei se ele deveria ter feito isso, que você joga em altíssima velocidade. Explica pra gente por que o Quinho precisou jogar em alta velocidade praticamente o segundo tempo todo. Eu fiz isso a partir do momento da primeira saída do Marquinhos no segundo tempo, que eu tirei ele do chute da intermediária e joguei ele para a ponta. Falei, se ele fizer esse jogo, esse gol aí, ele não vai errar mais, cara. E aí vai ser difícil para conseguir. E o único jeito de conseguir seria no tempo. Seria eu mudar o meu jogo, porque o dele eu não ia conseguir mudar. Eu só ia conseguir mudar de onde ele fosse chutar. Mas o tempo de jogo dele ele não ia mudar. Ele ia fazer aquele jogo até o final e não ia errar. Eu falei, então eu preciso fazer alguma coisa para eu ter uma condição de chutar pelo menos uma bola a mais que ele, né? Que eu tinha errado uma bola a mais que ele no primeiro tempo e a saída era dele no segundo. E aí foi quando eu fiz o quarto e o quinto gols que eu fiz,
eu chutei na sétima bola. Então, Gastou metade e do toque, basicamente. sem encarar a defesa, sem ficar analisando muito, sabe? Eu precisava acelerar para ter a condição de chutar uma bola mais que ele, com saída dele no segundo tempo. Então eu Espetacular. chutei. Então assim, foi aonde eu precisava mudar, né? No jogo dele eu não ia conseguir mudar, mas eu tinha que mudar no meu. E foi o que eu fiz, né? E voltando, você falou do último ataque dele, eu ainda esperei ele. Você pode ver, a hora que ele tira a mão do goleiro, da arrumação da defesa, é a hora que eu solto o botão do lado da defesa. E Exatamente. no terceiro toque a bola já está lá perto do bico da área, já só para ajeitar. E eu falei, eu não posso morrer sem chutar. Eu podia errar o chute, claro, sem, perder o campeonato, mas eu não podia perder sem chutar. Então, isso que eu pus na minha cabeça. Eu vou acelerar para ter a última bola do jogo. E fala pra gente o que passou na tua cabeça, querido, nesse momento tão tenso do último chute, porque eu acho que, sei lá, quase todos os botonistas ali que estavam ali assistindo, quem estava assistindo em casa, todo mundo adiantaria o goleiro para aquela bola, Quinho, porque estava muito dentro da área. Eu falei, meu Deus, ele vai chutar da altura do pênalti ali, basicamente, né? É, Lógico que tinha bastante corte, né? Mas eu sim, faria. sim. Eu faria o que o Marquinhos fez. O Marquinhos não fez nada errado nesse jogo, querido. Não, eu também, eu falei para ele depois do jogo, eu também faria, mesmo sabendo que o botão encobre. Ele fez isso porque daí ele achou que ia gerar uma pressão absurda para mim, né? Ainda mais depois, né, você falou da campanha que eu tive. Imagina você perder um campeonato com 26 vitórias seguidas e perder só a final. Só que não deu tempo de eu pensar em nada disso. Do jeito que apitou, eu só dei uma respirada e falei, já vai no automático, não fica pensando em besteira, não fica esperando o silêncio, esperando baixar a poeira, já vai no automático. A mão já tava no automático, já estava quente e só escorreguei a paleta e ela só vi a bola entrando. Graças a Deus. Olha, Quinho, é um prazer assistir você jogando com esses botões, sobretudo, você com toques geralmente muito precisos, chutando bolas já bem cravadas para dentro da área, né? É um jogo clássico, um jogo bonito, porque os botões antigamente eram baixinhos, a galera ia para dentro Sim. da área mesmo, né? A gente deixou de ver isso Uhum. por um tempo no futebol de mesa de competição, porque o pessoal começou a jogar com 18, 19, 20, tava, É, né? E, querido, é um prazer assistir você jogando. Eu acho que só não deve ser um prazer enfrentar você, porque eu não sei como é que marca um cara que chuta de dentro da minha área o tempo todo. Meus parabéns pelo título novamente. Você engrandece obrigado. muito, você honra muito o nosso esporte, querido. Queridos, eu tenho certeza que vocês se deliciaram com essa entrevista também. Marcos Paulo Liparini Zucato, se você não sabe, é o nosso Quinho Zucato. E não deixem de acompanhar todas as crônicas, e ver se vocês aprendem alguma coisa com as crônicas do cara, que são deliciosas. Quinho, eu vou encerrar hoje, querido, te permitindo falar de uma outra paixão imensa tua, que é o Clube 15 de agosto aí de Socorro, que está celebrando essa data tão importante. Isso, eu vi você divulgando nas redes sociais hoje essa coisa a campanha do boné, e esse boné, inclusive, vocês estão vendendo para Para arrecadar. arrecadar, a renda vai ser toda revertida para o departamento do futebol de mesa do Clube 15, né? Que a Então gente fala disso. a gente tem as despesas aqui, tem o pessoal de fora que joga com a gente, questão de inscrição, um monte de coisa que a gente não consegue andar só com as próprias pernas, né? A gente tem que fazer ações para poder arrecadar uma grana para o clube, né? Vai chegar um momento que vai ter que trocar mesa, comprar material, então a gente tem que fazer uma arrecadação aí. Vamos colocar o E seu aí, telefone, é com você quem que quiser compra me ou não? procura. Eu não ia fazer o mexer, mas quem quiser é só me procurar que eu tenho um estoque legal de boné aqui para atender bastante gente aí. Pronto, tá aparecendo aqui embaixo então, o telefone do Quinho. Se você quiser falar com ele, olha que beleza. Além de tudo, vai comprar uma lembrança do campeão brasileiro, do ex-campeão brasileiro. Quinho, querido, obrigado pela gentileza com que você nos atendeu hoje e que você nos atende sempre. Você, como eu disse, só honra, só engrandece o nome do nosso esporte, da nossa modalidade. Valeu, Jefferson, mais uma vez, muito obrigado. Sempre é bom bater um papo, sempre descontraído, né? A gente prefere sempre soltar. Tem gente que fica travado e parabéns também pela atitude que você faz de botar tanta gente
nova na mesa do mundo motorista, isso daí é um fator importante para o cara que quer chegar numa final e ele não sente a pressão. Você entendeu? Não sei se você já percebeu isso, né? Você coloca o cara lá que nunca jogou na mesa, e aí depois, por exemplo, o cara chega, vai lá na final e vai jogar na mesa. Eu já joguei aqui, eu já sei como funciona. Então o cara ele sente menos pressão, você entendeu? E só engrandece, né, cara? O trabalho que vocês fazem aí é espetacular e eu procuro ajudar sempre que possível, né? Narrando, comentando, jogando, escrevendo, né? Então a gente tá sempre aí disponível o que você precisar aí. E ajuda bastante, o Quinho nos ajuda bastante. Queridos, vamos encerrando então mais um aglomerado videocast. A gente volta na semana que vem. Uma conversa com outro campeão. Tá faltando um campeão brasileiro nessa história, que é o João Antônio, que foi campeão brasileiro também do Sub-18. Um título, inclusive, que o Quinho não ganhou Sub-18. Não sei se na época sua tinha Sub-18, Quinho. Você jogou 2 Sub-15, ganhou 2 Sub-15 e falou assim: vou direto pro adulto, você tá louco? Eu não joguei Sub-18, Você não vai ter seguro, vou direto pro adulto já. E aí você ganha, né, dois brasileiros tão rápido, né? Com 15 e com 16, Impressionante. Com 15 e depois com 16. Um abraço para tua família também, para você. Eu espero muito ver você, se possível, lá em Caruaru. Nós teremos a Copa do Brasil lá em Caruaru em setembro. Eu já comentei com você, já comentei até com o Éder. Eu tenho uma dívida com o Éder em questão de participar do campeonato lá em Caruaru. Eu ganhei o Campeonato Brasileiro lá em Caruaru, né? E o ano passado a gente não conseguiu ir para o Brasileiro de Equipes e eu tô fazendo uma força aqui para ir sim na Copa do Brasil. Já tive uma reunião com a prefeitura, eles ficaram de dar uma posição para mim em relação à passagem, porque não é fácil, né? A passagem da gente aqui para o Nordeste também é bem salgado o preço, então eu tô correndo atrás, estou fazendo uma força, eu acredito que vai dar tudo certo, sim, eu vou aparecer por lá, sim. Vou ficar na torcida para te ver por lá também, querido. Então é isso, ficamos por aqui, a gente se vê no próximo Aglomerado Videocast semana que vem. Um abraço a todos. My name is Luca. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. I think it's 'cause I'm clumsy. I try not to talk too loud. Maybe it's because I'm crazy. I try not to act too proud. Only hit till you cry. After that, you don't ask why. You just don't argue anymore. Just don't argue anymore. Just don't argue anymore. Yes, I think I'm okay. Walked into the door again. If you ask, that's what I'll say. And it's not your